Um golpista milionário é desmascarado e condenado a 3 anos de prisão sem condicional. Antes de ser enviado para a penitenciária, ele contratará um misterioso guru das artes marciais para ensiná-lo a se defender dos outros detentos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Big Stan, arrebentando na prisão, de 2007. Então preparem-se, é hora do recap. Stan é um corretor de imóveis bem-sucedido que cresceu sua carreira aplicando golpes em idosas desinformadas. Enquanto realizava uma nova tentativa de fraude, Stan finalmente foi desmascarado pela polícia e acabou sendo preso. Durante a audiência com o juiz, ele se sente seguro, pois acredita que, por ser rico, jamais será condenado à prisão. No entanto, o júri o declara culpado e Stan fica enfurecido. Durante uma conversa com seu advogado, ele descobre que passará de 3 a 5 anos na prisão sem chance de condicional. Stan então pede que Mal suborne o juiz, mas o homem valoriza a honestidade em seu trabalho, portanto se recusa a fazer isso. Sendo assim, Stan decide contratar um novo advogado. Leo Popper é um homem desonesto que não mede esforços para atender aos interesses de seus clientes. Após subornar o juiz, Leo consegue uma pena de 3 anos para Stan, mas o criminoso terá 6 meses de liberdade antes de ser mandado para a prisão. Ao final da audiência, Stan pergunta o motivo de não ter sido julgado inocente, e Leo informa que com os $100 mil que seu cliente disponibilizou, esse foi o melhor que ele conseguiu fazer. O advogado aconselha Stan a tirar férias permanentes em outro país, mas o golpista afirma que não tem dinheiro para fazer isso, pois os 7 milhões que acumulou nos últimos anos estavam congelados no banco. Diante disso, Stan decide que irá cumprir sua pena e, juntamente com Mindy, sua esposa, vai jantar em um dos melhores restaurantes de Los Angeles. A mulher afirma estar feliz que eles tenham 6 meses juntos antes que seu marido seja preso e diz que se sentirá muito sozinha nos próximos anos, então ela sugere que eles tenham um bebê nesse período, para impedi-la de se sentir tão só. O sonho de Mindy é ter um filho, mas isso tem sido adiado porque Stan não quer abrir mão de seu estilo de vida. Mais uma vez o homem afirma que não pretende ser pai. Desapontada, a mulher vai embora e após o jantar ele corre para um bar onde conhece um ex-presidiário sinistro. Stan faz algumas perguntas para descobrir o que esperar do período em que estiver na penitenciária e descobre que homens fracotes como ele sofrem tudo que é tipo de violência na prisão. O ex-presidiário conta que os guardas não estão nem aí para os detentos e deixam eles se espancarem o tempo inteiro. O homem então pergunta como pode evitar ser vítima dessas violências e o motoqueiro diz que terá que eliminar alguém para impor medo. No entanto, Stan afirma que jamais será capaz de tirar a vida de outra pessoa, e o ex-presidiário pergunta se ele possui alguma tatuagem. O golpista revela que aos 18 anos tatuou o rosto de sua mãe em seu braço, e o barbudo afirma que não existe saída para Stan, ele está fadado a ser um alvo fácil na prisão. O homem volta para casa desolado. Na manhã seguinte, enquanto compartilha suas preocupações com Mindy, a mulher afirma que Stan encontrará uma saída para se livrar daquela situação. Ao ouvir essas palavras de sua esposa, Stan se sente encorajado. Ele se lembra de sua infância e de como sofreu por ser pobre e ter um pai alcoólatra que estava sempre ausente. Ainda assim, ele deu a volta por cima e se tornou um homem rico através de seu próprio trabalho duro. Stan afirma que quando decide fazer algo, ele sempre consegue, e dessa vez seu objetivo é se tornar forte o suficiente para não sofrer nenhum tipo de violência na prisão. Nas semanas seguintes, ele estudou tudo sobre os desafios que um presidiário enfrenta e até começou a tomar algumas substâncias. Para aprender a se defender dos ataques, Stan se matriculou em uma escola de karatê, onde fazia aulas junto com as criancinhas. No entanto, uma semana depois do início das aulas, ele sente que o que estava aprendendo não seria o suficiente para alcançar seu objetivo e pede ao mestre Cho que o suba de nível. Para conquistar a faixa verde, Stan precisará derrotar Simar, um jovem de 1,5 metros de altura. Ao se deparar com a baixa estatura do rapaz, Stan o subestima, mas Simar acerta uma sequência de golpes em seu oponente e consegue facilmente derrotá-lo. Stan fica enfurecido com a derrota e parte para cima de Simar, porém o mestre Cho interrompe o ataque e expulsa o homem de sua academia. O golpista não fica nada satisfeito com isso e ofende o lutador, então Cho dá meia volta e chuta sua cara novamente. Quando Stan se levanta para ir embora, ele encontra um velho fumando ao lado das latas de lixo. Segundos depois, o homem dá um soco na parede e quebra o tijolo com facilidade. Stan fica impressionado e o convida para ser seu mestre. Mindy está em casa descongelando o jantar quando seu marido e o velhote aparecem. A mulher logo fica incomodada com a presença daquele folgado que,
apesar de seus pedidos para que ele não fume dentro de casa, o velhaco não dá a mínima. No dia seguinte, às 5 da manhã, o mestre aparece no quarto do casal para acordar seu novo aluno. Ele está com um bife de fígado nas mãos e afirma que aquele é o café da manhã de Stan. Após o primeiro treino, Mindy prepara um shake de proteínas com ovos, óleo de peixe, pâncreas de boi e várias outras gororobas. O velho ordena que Stan beba todo aquele líquido bizarro, pois aquele seria seu almoço. Naquela noite, o mestre faz um treinamento para que Stan aprenda a suportar a dor. Para isso, o velho acerta vários golpes no abdômen dele, utilizando uma vara em chamas. Mindy sente pena de seu marido e tenta intervir, mas Stan garante que está tudo bem. Nas semanas seguintes, os treinos se intensificam e agora Stan está suspenso, pendurado por duas cordas que estão presas aos seus mamilos com o intuito de fortalecê-los. No almoço, o golpista precisa comer um escorpião gigantesco. Ao perceber que Stan nem mesmo é capaz de matar o animal, o mestre enfia o garfo no bicho e afirma que aquele fracote perdeu o direito de comê-lo. Mindy fica horrorizada ao presenciar aquele episódio e afirma para o seu marido que não aguenta mais conviver com aquele demente. Naquela noite, enquanto a mulher dorme, Stan entra no quarto gritando e diz que alguns homens invadiram a casa para praticar os piores tipos de violência contra eles. Mindy fica desesperada e começa a chorar, então Stan afirma que agora sua esposa sabe como ele se sente e entende o medo que o acompanha. Ele conta que tudo não passou de uma encenação para que Mindy entendesse sua dor e fosse mais compreensiva ao receber o mestre em sua casa. Após processar o que acabou de acontecer, a mulher fica furiosa e decide abandoná-lo. Ela pega suas malas e dá-o fora de casa naquela noite. Stan tenta convencê-la a ficar, mas Mindy não aguenta mais o egoísmo de seu marido, então entra no carro e vai embora. Agora que sua esposa o abandonou, Stan decide focar todas as suas energias em aprender artes marciais com seu mestre. O velhote decide ensiná-lo a usar sua técnica chamada Dedo da Morte. Com um único golpe, ele é capaz de perfurar uma tábua de madeira com o dedo. Ao melhor estilo Tadala, o mestre pede que Stan tente fazer o mesmo, mas o estúpido acaba quebrando seu dedo no processo e o velhote precisa consertá-lo. Mesmo após o incidente, a rotina de treinos continua e Stan precisa enfrentar grandes desafios para desenvolver tanto sua força física quanto sua força mental. Agora, comer animais esquisitos no almoço já não representa mais grande dificuldade para ele. Após meses de treino, seus braços são capazes de levantar todo o peso de seu corpo e Stan se tornou expert em abdominais. Sua capacidade de suportar a dor é tão grande que nem mesmo uma cama de agulhas é capaz de machucá-lo. Agora o golpista aprendeu a lutar de igual para igual com seu mestre e até mesmo acerta alguns golpes nele. Enquanto Stan comemora, o velhote aproveita a oportunidade para ensiná-lo a nunca comemorar uma vitória antes da hora. Ao final do treinamento, o homem se torna capaz de usar a técnica do Dedo da Morte com maestria. Durante um jantar com seu mestre e seu advogado, Stan descobre que é o segundo melhor aluno do velhote e fica furioso para descobrir quem é o primeiro. O velho então conta que seu melhor aluno usou seus ensinamentos para o mal e não para a autodefesa, e deseja que Stan nunca precise enfrentá-lo. Para encerrar a fase de treinamento, ele afirma que seu pupilo precisará fazer o teste final, que consiste em derrotar o mestre Sho. Naquela noite, eles vão até a academia de karatê e Stan aguarda o professor sair para abordá-lo. Após provocar Sho, a luta se inicia. O homem tenta acertar um chute em seu inimigo, mas Stan consegue bloquear todos os seus ataques. Após levar um chute no estômago, o mestre em karatê tenta outro golpe, mas Stan agarra sua perna e consegue derrubá-lo. Em seguida, acerta um soco nele, capaz de deixá-lo inconsciente. No dia seguinte, o golpista é levado pela dupla até a penitenciária e eles se despedem. Se tudo der certo, o trio se encontrará novamente em 3 anos. De dentro do carro, Mindy está em prantos enquanto assiste seu marido ser preso. A caminho da prisão, juntamente com os outros criminosos, Stan exibe sua tatuagem. Porém agora, após algumas modificações, o desenho indica que aquele homem eliminou a sua própria mãe. Um cara bigodudo que está sentado ao lado de Stan tenta tirar onda com a cara dele, e o homem aproveita para fazer sua primeira demonstração de força, dando um murro em sua cara. Ao chegarem na penitenciária, os prisioneiros são apresentados ao diretor Warden Gask. O velho informa que a única regra daquele lugar é que os detentos devem deixar o diretor e seus homens em paz. No entanto, o que eles fizerem uns aos outros é problema deles. Os prisioneiros então são enviados para suas celas e Stan conhece o seu novo colega, Shorts. No pátio, durante o intervalo, Stan pede que Shorts diga quem são os maiores valentões do pedaço e o velho aponta para Big Raymond. O homem já estava caçando confusão com um dos novatos e Stan vai falar com ele. No entanto, Big Raymond o ignora e afirma que depois vai atrás dele. Sendo assim, Stan começa a provocá-lo diante de todos os outros detentos e o valentão parte para cima dele. Porém, antes que pudesse dar o primeiro golpe em Stan, o homem acerta vários socos na cara do grandalhão e em seguida abaixa suas calças com o intuito de humilhá-lo. Após se vestir, Big Raymond parte novamente para o ataque
ataque, mas Stan usa as técnicas que aprendeu com seu mestre para imobilizá-lo e quebra todos os seus dedos. Depois de vencer a luta com o cara mais forte do presídio, Patterson o convida para fazer parte de sua gangue. Além de recusar o convite, Stan acerta um soco na cara do maluco e outra gangue rival aparece para se vingar, já que Stan atacou um de seus membros. Cleon ordena que seus homens arrebentem aquele cara, mas mesmo sendo atacado por vários adversários ao mesmo tempo, Stan consegue se livrar de todos eles. Ele pega um esfregão e usa o objeto como arma para duelar contra seus oponentes. De repente, um cozinheiro aparece e está armado com duas facas. O homem tenta atacar o mestre em artes marciais, mas acaba sendo derrubado por ele. Ao perceber que nenhum de seus homens foi capaz de derrubar o novato, Cleon decide entrar na briga. No entanto, antes de fazer qualquer movimento, Stan se aproxima e com um soco arranca todas as suas próteses dentárias. Mais tarde, após retornar à sua cela, um policial aparece e leva Stan até a sala do diretor. Ao chegarem na sala de Warden, o velho ordena que o policial tire as algemas de Stan, mas ele já havia feito isso, deslocando os pulsos. O diretor pede que Stan se sente e em seguida oferece charuto e bebida para ele. Warden começa dizendo que não pretende ser chefe de carceragem para sempre e pergunta o que o corretor de imóveis acha daquela penitenciária. Stan então diz que aquele terreno tem um ótimo potencial para construção devido à sua localização. Nessa hora, Warden revela que mexeu alguns pauzinhos para que Stan fosse parar em sua penitenciária, ao invés de qualquer outra. Ele conta sobre o seu projeto de construir um condomínio naquele terreno, juntamente com outros investidores. Mas para que isso aconteça, aquele presídio precisa deixar de existir e Stan precisará ajudá-lo com os contratos imobiliários. Em troca, o homem terá sua pena de 3 anos reduzida para menos de 1 ano, mais 2 anos de condicional. Ao ouvir isso, Stan topa ajudar o diretor com seu projeto. Mais tarde, enquanto toma seu banho, um prisioneiro aparece e expulsa todos os que estavam no banheiro. Em seguida, Patterson entra com uma faca improvisada e pretende eliminar Stan. No entanto, ele consegue ver o reflexo do homem se aproximando e soca sua cara até derrubá-lo. Patterson se levanta e Stan usa seu nunchaku feito de sabonete para atacá-lo. Depois de derrubá-lo, mais uma vez a gangue aparece no banheiro e Stan permite que eles deem uma surra em Patterson. Mais tarde no pátio, Short se aproxima e conta que alguém cravou uma faca na retaguarda de Patterson e agora o homem precisará ficar internado na enfermaria por 1 mês. No dia seguinte, na sala do diretor, Stan revisa os papéis do contrato, quando Warden aparece ao lado do Sr. Lee, um homem que trabalha no Conselho Regional do Governo e será seu parceiro na empreitada de destruir o presídio. O diretor caminha até a janela e mostra como aqueles prisioneiros vivem brigando e isso será um fator chave para que eles possam comprar aquele terreno. Durante a noite em sua cela, Stan escreve uma carta de amor para Mindy e pede perdão por tudo que a fez passar nos últimos meses. Dias depois, ao ler essa carta, a mulher se emociona e é consolada pelo mestre. Após algumas semanas encarcerado, Stan se torna uma figura de respeito entre os presidiários e decide dar um fim à violência generalizada que toma conta daquele lugar. Sua primeira ação é jogar fora todos os jogos e filmes violentos. Em seguida, diz que daquele dia em diante, eles não ouvirão mais músicas ofensivas, mas sim mariachi e salsa, como a gangue dos mexicanos. Além de serem ritmos alegres e fáceis de dançar, esse tipo de música pode estimular a interação entre os grupos de gangues. Por fim, Stan cria uma nova regra que todos devem seguir, sem exceção. Ele impõe que a partir daquele momento, qualquer tipo de violência está estritamente proibido entre os presidiários. Durante o almoço, alguns novatos se aproximam de Stan e agradecem pelo que fez. Graças à sua proibição, eles não precisariam mais ficar com medo de sofrer agressão o tempo inteiro. Os rapazes afirmam que desejam fazer parte da gangue de Stan. A partir daí, um novo grupo é criado dentro do presídio e cada vez mais novos membros aparecem. Nesse momento, Shorts entrega uma carta para Stan, a qual havia sido enviada por Mindy. Nela, a mulher afirma que deseja vê-lo e o homem comemora. Nas semanas seguintes, os prisioneiros começam a aprender a viver em paz e rapidamente as gangues vão se desfazendo. Ao invés de se separarem em grupos, eles se tornam mais unidos e começam a interagir uns com os outros em harmonia. Com o passar dos dias, Warden se sente cada vez mais insatisfeito com o comportamento amigável dos presos e fica furioso ao descobrir que isso é tudo culpa de Stan. Quando Mindy vai visitar seu marido na prisão, eles reatam um relacionamento e a mulher conta que tem aprendido muita coisa nova com o mestre. Ao descobrir que o velhote ainda está morando em sua casa com sua esposa, Stan fica furioso, pois acreditam que eles estejam tendo um caso. Ele diz que não quer que Mindy veja o velho novamente e afirma que acabará com a raça dele quando sair da prisão.
Nesse instante o guarda aparece e leva o homem para a sala do diretor. Ao chegar lá, Warden conta que está planejando uma rebelião entre os presos na próxima semana, exatamente no dia em que o conselho prisional irá inspecionar o presídio. Dessa forma, os policiais serão obrigados a atirar nos prisioneiros para encerrar a confusão. Após esse escândalo, o conselho deve vender a propriedade para o diretor e seus sócios. Warden ainda diz que se esses acontecimentos não ocorrerem como esperado, o acordo entre eles estaria acabado. Naquela noite, Stan tem um sonho bizarro com sua esposa e seu mestre. Na manhã seguinte, ele vai falar com um dos policiais e pede que o homem informe ao diretor que ele aceita o acordo. Apesar de ficar triste com a perda de seus colegas prisioneiros, Stan deseja voltar para casa mais do que qualquer outra coisa. Naquele dia, quando todos os presos estão reunidos no pátio, Stan faz um comunicado e diz que sua proibição chegou ao fim. Agora cada um está por conta própria e ele não quer mais saber o que farão um ao outro. Nessa hora o caos é instaurado e o Warden fica feliz ao ver aquela desordem. Seu plano estava na ativa novamente. Durante o almoço, Stan pede que Shorts fique longe do pátio no dia seguinte. Quando o conselho prisional chega à penitenciária, Warden vai até a cela de Stan e revela que, devido ao seu bom comportamento, a junta da condicional concordou em se reunir com ele naquele dia. No caminho para sua reunião, Stan avista Mindy e seu mestre juntos. Ambos estavam esperando por ele. O homem fica furioso e segue para a sala. Durante a entrevista, a presidente do conselho afirma que os registros mostram que Stan teve um excelente comportamento no período em que passou na prisão e não apresentou nenhum indício de violência. Antes da votação, Stan tem a oportunidade de dizer algumas palavras e começa a sabotar propositalmente o seu julgamento. Ele afirma que não vê a hora de voltar a aplicar golpes para roubar o dinheiro das velhinhas inocentes e conta sobre os atos de violência que cometeu na cadeia. Dessa forma, sua condicional é negada e ele é levado de volta para sua cela. No caminho, encontra Mindy novamente e durante uma rápida conversa, Stan descobre um segredo constrangedor de seu mestre, o que indica que sua esposa não estava tendo um caso com o velhote. Aliviado, o homem dá um soco na cara do policial e corre para o pátio. Enquanto isso, os policiais preparam a rebelião e, a pedido do diretor, entregam aos presidiários objetos pontiagudos que podem ser usados como armas. Antes que Stan possa chegar ao pátio, Lee aparece para impedi-lo. O homem informa que é o aluno número 1 do mestre e dá um chute certeiro na cara de Stan. Após o susto, o homem se levanta e eles começam a lutar, mas logo Stan é derrubado novamente. Preocupado com seus amigos, o golpista usa tudo que aprendeu com seu mestre para duelar contra aquele cara. Ele agarra os mamilos de Lee e os torce com toda a força. Quando seu oponente aplica o mesmo golpe contra ele, Stan não sente nada e agradece ao seu mestre por tê-lo obrigado a fortalecer os mamilos. Quando percebe que não é capaz de vencer seu oponente de mãos vazias, Lee decide pegar sua espada para atacá-lo e Stan precisa desviar de seus golpes. Ele usa um notebook para atuar como escudo e ao mesmo tempo como uma arma para lutar contra seu inimigo. Após retirar a espada de suas mãos, o homem usa o aparelho para acertar vários golpes na cara do maldito e em seguida aplica a técnica do dedo da morte contra ele. Enquanto isso, no pátio, a briga entre os prisioneiros se inicia. Os membros do conselho prisional identificam aquilo como sendo uma rebelião e pedem que o diretor faça algo para impedir que isso aconteça. Os policiais se preparam para atirar, mas são interrompidos pela chegada de Stan, que pede que seus colegas não briguem. Para tentar amenizar a confusão, Shorts coloca uma música mariachi para tocar e os presos começam a dançar juntos. Ainda assim, o diretor ordena que seus homens atirem, mas eles se recusam a fazer isso, pois os presidiários não estavam fazendo nada de errado. Warden então arranca o rifle das mãos de um dos guardas e começa a atirar. Stan tenta impedi-lo, afirmando que há várias testemunhas naquele lugar. Nesse momento, o diretor aponta a arma para ele, mas é nocauteado por Mindy. A mulher passou os últimos 6 meses treinando artes marciais com o mestre e já havia superado as habilidades de Stan. 3 anos se passaram. Stan treina artes marciais com seus colegas de cárcere pela última vez, pois está prestes a deixar a prisão. Lil Popper se tornou o mais novo presidiário naquele lugar. Aparentemente, algum dos atos desonestos do advogado havia sido descoberto. Antes de Stan ir embora, ele recebe um abraço coletivo e Patterson mostra a tatuagem que fez em sua barriga. O maluco tatuou a cara de Stan em seu corpo. Outro novo presidiário daquele lugar é o diretor Warden, que foi acusado após tentar eliminar os outros prisioneiros sem nenhum motivo. Do lado de fora da penitenciária, a família de Stan espera por ele. Mindy é a primeira a recebê-lo e juntos eles caminham até o carro, onde o mestre e a filha do casal estão esperando. Galera, será que a paz continuará a reinar entre os detentos agora que Stan foi embora, ou tudo voltará a ser como era antes? Deixa aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!